colisões. Tá? E aí, colisões é um assunto muito amplo e muitas coisas podem ser consideradas colisões, mas para a gente basicamente vai ser o seguinte: a gente tem duas coisas, então vamos dizer de novo, uma coisa A e uma outra coisa B, elas podem ser iguais, podem ser diferentes, não importa, e elas vão interagir de uma maneira em que, no momento dessa interação, eu posso desconsiderar as outras coisas aqui. Então, eu vou considerar só as forças internas. Normalmente, é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou considerar que tem uma força de A em B, uma força de B em A, valendo a terceira lei de Newton. E aí, notem, nas colisões, né, a gente vai sempre considerar que o delta Q total vai ser nulo, ou seja, que a quantidade de momento linear, ou quantidade de movimento linear, ela vai ser mantida constante. Tá? E aí, colisões, a gente sabe o que são, né? A colisão, por exemplo, de um carro com outro. Colisão de duas bolas de boliche, colisão de uma bola de ping-pong com a raquete, colisão de uma bola de tênis com a raquete, colisão de uma bola de beisebol com um taco de beisebol, colisão de uma bola de futebol com o pé do jogador. Tudo isso aí são colisões, tá? E a gente considera que, na verdade, todas essas coisas que acontecem, as forças internas envolvidas, são muito maiores que as externas, e aí a gente pode considerar esse sistema como se fosse isolado. A gente divide as colisões em dois tipos, basicamente. Tá? São as chamadas colisões elásticas e as inelásticas. E a diferença é na conservação da energia cinética. Por quê? Nos dois casos, a quantidade de movimento total permanece constante. Tá? Ela não muda. Ou é conservada, né? Agora, a energia cinética ela só é conservada na colisão elástica. Tá? Então, veja, a colisão elástica tem conservação de quantidade de movimento e de energia cinética, enquanto que a colisão inelástica tem conservação apenas da quantidade de movimento. Então, vamos ver alguns exemplos. Tá? Então, vamos olhar o que acontece, por exemplo, quando a gente tem a colisão elástica de uma superbola. E notem, nenhuma colisão é 100% elástica, tá? Isso é sempre uma idealização. Sempre existe alguma perda, pelo menos quando a gente está falando de coisas no mundo macroscópico, tá? Então, por mais que a gente possa aproximar, dizer que uma coisa é quase perfeitamente elástica, isso nunca é 100% verdade. Mas, lembrem, a gente sempre faz essas idealizações para facilitar a nossa vida e porque muitas vezes a gente consegue obter resultados que são bons, são significativos, fazendo o problema da maneira mais simples, né? E sempre que a gente pode fazer isso é o que a gente faz. A gente nunca complica as coisas sem que realmente seja necessário essa complicação. Tá? A gente sempre tenta fazer as coisas da maneira mais simples possível. Então, a colisão elástica de uma superbola seria o seguinte: se vocês talvez já tenham visto, né? Então, vou botar aqui uma massa m com alguma velocidade v. Uma superbola são essas bolinhas, tá? Que a gente encontra em loja de brinquedo, que se vocês, por exemplo, deixam ela cair no chão, ela praticamente volta até a mesma altura da qual vocês deixaram ela cair. Tá? São chamadas muitas vezes de superbolas. Parece bola de ping-pong, só que elas não são completamente rígidas, né? Elas são assim de um material, uma borracha, algum tipo de borracha. E elas têm essa propriedade que se a gente deixa elas caírem de alguma certa altura, elas batem no chão, um chão duro, né, de preferência, e elas vão voltar praticamente até a mesma altura inicial. Isso é uma colisão elástica que acontece entre a bola e o chão, ou a parede, por exemplo. Então vamos botar uma parede aqui. E aí o que acontece? A gente vai considerar por simplicidade que a parede não vai se mover, tá? Então a gente vai ignorar o movimento da parede. Na verdade, o que acontece aqui é que vai ter uma transferência dessa quantidade de movimento da bola um pouco para a própria parede também, mas a gente vai ignorar isso, então a gente vai considerar que a massa da parede, primeiro, é muito maior do que a massa da bola, tá? Então a massa da parede é muito maior do que a massa da bola e a gente vai considerar que a velocidade da parede vai ser sempre zero. E aí o que acontece é o seguinte, a gente tem essa bola vindo aqui,
e ela bate na parede e volta. Aí ela vai voltar e ela vai sair exatamente com a mesma velocidade v com que ela chegou. E aí vamos imaginar o que acontece com a bola, tá? Então a gente está olhando só a bola agora. Então eu vou olhar só apenas a quantidade de movimento da bola. Tá? Eu não estou preocupado com a parede. Então a quantidade de movimento inicial dessa bola era o quê? Massa dela vezes a velocidade aqui que apontava para a direita. Qual é a quantidade de movimento final dessa bola? Agora vai ser a massa dela, só que menos v. Por quê? Porque a velocidade inverteu, né? Antes era positivo para a direita, agora é negativo para a esquerda. Portanto, notem que a variação da quantidade de movimento da bola, ela vai ser o quê? A quantidade de movimento da bola final, né? Menos a inicial. E aí isso aqui é menos mv menos mv também. Porque notem o menos mv do final aqui é por causa desse sinal de menos, enquanto que esse outro menos é por causa da definição de uma variação, né, que é o final menos inicial. E aí a gente nota que a variação da quantidade de movimento dessa bolinha vai ser menos 2mv. E aí, se a gente soubesse, por exemplo, o tempo que durou esse impacto aqui, e aí sabendo a massa e qual é o valor dessa velocidade, a gente poderia calcular qual foi a força exercida pela parede sobre a bola. Tá? Então, isso é uma outra coisa que a gente pode calcular também. E aí, se vocês forem olhar, o que acontece nessa situação aqui é que a energia cinética inicial da bolinha era mv ao quadrado sobre 2. E a energia cinética final da bolinha é mv ao quadrado sobre 2. Então, notem, a variação de energia cinética foi nula, ela foi conservada. Tá? Então, vejam, não teve mudança de energia cinética. Vamos imaginar agora o que acontece se a gente joga um objeto, por exemplo, atira uma bala contra um alvo. Né? O que vai acontecer se a gente fizer isso aqui? Então, vamos imaginar que a gente tem aqui uma linha reta. Eu vou botar um alvo aqui, digamos de madeira, por exemplo. Tá? Então, esse alvo tem alguma massa m. Eu queria uma outra cor aqui. Vou fazer preto. Então, que esse alvo tem alguma massa m, tá? E ele está em repouso inicialmente. Então, vamos considerar que a velocidade inicial dessa coisa seja nula. E aí eu atiro um projétil, por exemplo, uma bala de revólver, né, seja lá o que for, que tem uma massa m e alguma velocidade v inicial. E essa coisa vai vir aqui, vai atingir esse alvo, tá? E vai ficar alojada dentro do alvo. Tá? Então, isso é uma característica de uma colisão que é perfeitamente inelástica, na verdade, é completamente inelástica, que as duas coisas passam a se mover juntas. Elas se grudam, né? Então vocês podem, por exemplo, pensar em, digamos, uma bola de ping-pong que é atingida por um chiclete, por exemplo, um chiclete mascado, e ele se gruda na bola. Isso também seria uma colisão perfeitamente inelástica, em que as coisas passam a se mover juntas. Seja agora, essa bala, né, esse projétil está aqui dentro dessa coisa. E aí notem, o que acontece agora é que a gente tem a massa, passa a ser a massa do sistema. Né? Então agora a massa dessa coisa toda é a massa da bala mais a massa do caixote. E isso aqui vai ter alguma velocidade que eu vou chamar de v maiúsculo. E aí a gente pode analisar isso aqui e ver o que acontece. Se a gente olhar do ponto de vista de conservação do momento, ou da quantidade de movimento, né, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos dizer de novo, né, ΔQ total é nulo, portanto Q total inicial é igual ao Q total final.
que a gente tem aqui? Quantidade total de movimento inicial é o quê? A massa da bala vezes a velocidade inicial da bala. Esse alvo aqui estava em repouso, então ele soma zero aqui, né? Porque massa vezes zero vai dar zero. Isso aqui tem que ser igual ao quê? A quantidade final. Mas a quantidade final, notem agora, é a massa do sistema. Então, m minúsculo mais m maiúsculo vezes essa velocidade do sistema. E aí a gente consegue identificar que a velocidade dessa coisa vai ser a massa da bala vezes a velocidade inicial da bala dividido pela soma das massas. E aí se a gente colocar isso aqui em números, tá? Por exemplo, alguns valores mais ou menos típicos para isso, então a gente poderia considerar que a massa dessa bala é, digamos, 100 gramas. Estou arredondando aqui, tá? A velocidade inicial dela poderia ser algo do tipo 400 metros por segundo. E a massa do objeto, vamos dizer que seja 1 quilograma. Se vocês fizerem esse cálculo aqui, vocês vão encontrar que a velocidade com que essa coisa vai passar a se deslocar depois disso aqui vai ser 0,1, que é a massa da bala, né, vezes 400, dividido por 1,1. Então, essa velocidade, notem, vai ser de aproximadamente 36,4 metros por segundo, que dá em torno de 131 quilômetros por hora. Então, vejam, é uma velocidade bem alta ainda, né? Tá? Por isso que um tiro, né, seja de uma arma pequena ou uma arma grande, não importa, é tão destrutivo, tá? Porque a velocidade é muito grande, a quantidade de movimento é muito grande, tá? Mesmo que a massa seja pequena, a velocidade é muito grande e a quantidade de movimento é muito grande. Então, vou colocar aqui uma questão que tem no livro para vocês, né? E tentar fazer uma explicação bem rápida, para a gente não entrar em muitos detalhes, nem perder muito tempo, tá? Então vai ser uma versão simplificada, mas é a seguinte questão, né? Por que que um ovo quebra quando atinge uma superfície dura? Então, por exemplo, se vocês deixarem ele cair no chão, mas não se ele cair sobre uma superfície macia, por exemplo, sobre uma almofada. Uma das maneiras que a gente tem de explicar isso é justamente analisando a variação da quantidade de movimento. Então vamos imaginar que a altura de queda do ovo seja em torno de 1 metro, tá? E que a massa do ovo seja em torno de 100 gramas. Tá? Só para exemplificar, não precisam ser valores perfeitos. Se o ovo cai de uma altura de 1 metro, tá? Então a velocidade final dele, com que ele atinge o solo, tá? A velocidade para 1 metro, vai ser algo em torno de 5 metros por segundo. Essa é a velocidade com que ele vai atingir o Sol. E a gente pode fazer algumas estimativas, tá? Então, uma das estimativas que a gente pode fazer é o seguinte: se quando o ovo atinge o solo, então atinge um prato, por exemplo, ou solo, eu vou botar aqui um prato, né, só para usar o exemplo do livro. Então, se atingir o prato, vamos considerar o seguinte, que quando o ovo atinge o prato, a superfície do prato ela se deforma, tá? Porque na verdade tudo se deforma. É como se atingisse uma mola, só que uma mola muito dura, tá? Tudo a gente pode pensar mais ou menos nesses termos. Se é uma mola muito dura, quer dizer que a deformação é muito pequena. Então vamos considerar que essa deformação ΔY do prato seja alguma coisa em torno de 0,1 milímetro. Se a gente fizer isso, fazendo algumas contas, supondo que a aceleração é constante, a gente consegue estimar o tempo que dura essa colisão do ovo com o prato. Aí, nesse caso aqui, esse tempo, esse intervalo de tempo de colisão, seria alguma coisa da ordem de 0,05 milissegundos. E aí, se a gente usar aquilo que é a força resultante vai ser aproximadamente, né, a variação da quantidade de movimento do ovo, então ele caía com essa massa m, essa velocidade v, e ele tem que passar para o repouso, né, portanto a velocidade tem que passar a ser zero, dividido pelo tempo de interação, esse tempo aqui.
Então, a gente pode calcular para essa situação que essa força aqui, atuando sobre o ovo, causada pelo solo, é da ordem de 10 na 4 newtons, ou seja, 10.000 newtons. Vejam que essa é uma força muito grande. Tá? E aí vai ser muito difícil a casca do ovo resistir a essa pancada e ele vai quebrar. Agora, se a gente estiver pensando numa almofada, então vamos pensar numa almofada, o que acontece com a almofada? Ela se deforma bem mais, tá? Ou seja, como se fosse uma mola com uma constante elástica bem menor. E aí, se a gente supor, por exemplo, que a almofada se deforma em torno de 1 centímetro, a gente vai obter um tempo de interação que vai ser bem maior, vai ser da ordem de 5 milissegundos, 5 milésimos de segundo. E a diferença que isso vai fazer é que a força resultante, que vai ser de novo esse delta aqui do ovo pelo intervalo de tempo, vai ser da ordem de 100 newtons só agora. Tá? E aí vejam uma força muito menor, por isso a casca do ovo tem mais chances de resistir, de sobreviver. Aí só o que ficou faltando aqui, na verdade, é nesse exemplo aqui, tá? Aí eu quero que vocês peguem esse exemplo aqui depois e calculem a energia cinética inicial e a energia cinética final para essa situação e mostrem que elas são diferentes, tá? Que a energia cinética não é conservada nessa colisão que é inelástica aqui.